E aí, meus alunos, tudo bom? Professor Fábio Araújo, professor de Educação Física do Colégio Conexão. Voltando aí das férias para tirar um pouco da preguiça. Dessa vez a gente vai praticar o xadrez, né? Vou contar um pouco da história, de uma das histórias do xadrez, né? Até porque são várias. A gente sabe que o xadrez nasceu no continente asiático, mas não tem nada muito preciso. O que tem muito são lendas, né? E através dessas lendas foi se passando a história, mas a ideia central é uma só, tá? Eu vou contar a que eu mais gosto e vou logo deixar a atividade para casa, que é vocês vão fazer a pesquisa na internet, eu vou deixar aberto, tá? Vocês podem pesquisar em qualquer site, vocês vão fazer uma pesquisa e vão gravar um áudio contando a história como o professor está contando agora. Não precisa ser em vídeo, tá? É em áudio, tá? De não, no máximo 2 minutos. Vocês vão contar a história do xadrez, a que vocês acharam mais legal. São várias histórias, tá? E eu vou contar a minha, que eu tenho uma preferência, e vou contar o porquê também, tá? Aconteceu há muito tempo atrás, né? De um rei estar entediado, muito triste, já entrando em depressão, e nada mais o alegrava, nada. O bobo da corte não lhe alegrava, as conquistas que o seu império estava conquistando também não lhe agradava. Músicas, jogos, e aí ele fez uma espécie de competição, um concurso, para quem trouxesse algo que lhe trouxesse de volta a alegria, né? O sorriso, porque ele tinha perdido e estava cada vez mais piorando, e isso estava também destruindo o reino dele. Enfim, ele fez e prometeu, ele fez um documento onde ele se comprometeu a dar uma premiação muito boa para quem conseguisse tirar daquele quadro ele, né? Conseguisse lhe tirar daquele quadro de tristeza. E filas imensas se formaram nesse concurso, né? Onde cada um apresentava, tinha pessoas que apresentavam quadros musicais, outros traziam jogos e dança, enfim, inúmeros e formatos completamente diferentes de distrações a fim de tirar o rei daquela situação, mas nada lhe agradava. E tinha um matemático que vivia nessa sede do império, mas ele saiu, foi como se fosse para o interior, viver meio que isolado, até porque ele via que aquele conhecimento que ele tinha não estava sendo utilizado. No interior, ele tinha como proporcionar, através do conhecimento dele, bem-estar para as pessoas, né? E um desses projetos dele tinha um jogo, ainda não era o xadrez, o que viria a ser o xadrez. Ele desenhava os espaços no chão mesmo, as peças ainda não tinham essa concepção, mas era bem parecido, era um cenário de guerra, como é o xadrez, né? E isso brincado na areia. E aí todo mundo se divertia nesse local, nessa localidade. Passavam horas e horas, às vezes dias jogando. E aí as pessoas dessa comunidade lhe informaram que estava tendo esse concurso e falaram sobre a fortuna e toda a premiação. E aí ele não se comoveu, ele disse: eu não vou, porque se eu quisesse fortuna, eu estaria lá ainda, na sede daquele império, correndo atrás. Não é isso que me satisfaz. O que me satisfaz são outros valores. E aí pessoas da comunidade disseram: mas o rei está muito triste, ele está para morrer de tanta tristeza, ele precisa ter algo que traga de novo essa vontade dele de viver. E ele se for por isso, vale a pena tentar. E ele foi, como eu falei para vocês, não existia o tabuleiro, era desenhado no chão. Então ele desenvolveu o tabuleiro do xadrez, ainda não era o xadrez, o que viria a ser o xadrez, né? Esculpiu algumas peças, tá? E aí enrolou, botou debaixo do braço, esperou na fila. Já estava até para desistir, porque as filas eram muito grandes. A fortuna atraía muitas pessoas ambiciosas e formavam filas quilométricas. Mas ele persistiu porque ele sabia que
de fato ali tinha um propósito que valia a pena todo aquele esforço. E foi o que ele fez, esperou até que chegou a hora, né? E depois de inúmeras apresentações e o rei já saturado, chegou a parte dele, ele mostrou o jogo para o rei, né? Mostrou as regras, e ali foi se passando horas, né? O rei pediu para ele ficar mais um dia, e ele ficou mais um dia, e ele foi passando, ensinando, ensinou também as pessoas que acompanhavam o rei ali para poder ter uma jogabilidade. E depois de muito tempo, o rei ia despachar ele já, mas quando o rei pensou em despachar, ele percebeu que ele precisava de mais informação e que ele tinha recuperado aquela vontade, a curiosidade e a vontade de viver, né? Então ele resolveu premiar o criador do jogo, né? O matemático que criou o jogo. E quando ele fez a proposta, ele disse, o matemático resolveu ir embora e o rei ficou meio chateado, furioso, na verdade, e disse, não, você não pode ir embora sem receber a premiação que eu ofereci para os demais candidatos. Ele disse, não, não foi por isso que eu vim para lhe ver feliz, alegre, para recuperar, e eu já vi que eu conquistei o que eu queria, e estou vendo você bem. Ele, não, mas minha promessa é dívida. Você tem que escolher o que você quer, então, já que essa fortuna não lhe agrada. E em tom de brincadeira, ele pediu que o rei desse para ele um grão de trigo. Para cada quadrado do tabuleiro, ele ia dar um grão dobrado. Então, primeiro grão, no segundo 2, no terceiro 4, no quarto 8, 16, 32, 64. Aí o rei riu, ficou chateado, inclusive pensou em penalizá-lo, porque ele achou que estava ridicularizando o rei, que o matemático estava ridicularizando, zombando da cara dele. Tamanha riqueza que ele tinha, ele estava pedindo grãos de trigo, né, numa proporção pequena. E aí despachou e ficou pensando numa penalidade para o matemático, né, porque ele estava zombando da cara do rei. Logo, os conselheiros do rei começaram a estar calculando aquela quantidade de trigo e começaram a fazer essa progressão aritmética e perceberam que não ia ter como o rei bancar aquele tanto de trigo. Então os conselheiros foram atrás do rei, falaram para ele que não tinha como, aconselharam ele a desistir de pagar, e ele disse que a palavra dele ele não voltava atrás, que ele poderia morrer na miséria, mas tinha que pagar. E aí ele chamou o matemático e disse para o matemático, meu reino é seu, você vai ficar com o meu reino, eu vou, se você quiser eu posso trabalhar para você. E aí o matemático disse assim, que não era o propósito dele, né? Que os bens materiais para ele não importavam. Tanto não importava que ele provou que tinha como tomar da pessoa que tem os bens materiais, tinha como tomar. Mas já o que ele tinha, ninguém conseguiria roubar. Ele estava fazendo uma alusão ao conhecimento. Então, essa história para mim é o que tem de mais belo na concepção do xadrez. É o que faz o xadrez um jogo fascinante, antigo e que nunca vai ser deixado de jogar. Por quê? Porque ele não vê cor, não vê peso, se a pessoa é gorda, se é magra, se é forte, se é alta, se é baixa. Ela simplesmente analisa conhecimento. E o que é conhecimento? Conhecimento é quando você consegue botar informações que você tem através do estudo em prática. E isso é o que torna o xadrez um jogo fascinante, que apaixona de criança a adulto. E não tem a questão da idade, tem a questão simplesmente de saber fazer a conexão das jogadas. Tá? Então eu peço que vocês, assim como eu, contem a história que vocês... São várias. A história que vocês mais gostaram do xadrez, a origem, né, que conta a gênese do jogo, tá? E fiquem à vontade. Nossa aula inicial é essa. Eu quero muito deixar um bem-vindo para vocês, caloroso. Eu deixei o xadrez agora para esse bimestre não à toa, porque é um dos jogos que mais me fascina em termos de memória. Ele estimula a memória, faz você melhorar
a aplicabilidade da informação, transformando ela em conhecimento prático. Tá? A gente vai ver questões matemáticas aqui que vão ser muito fáceis de ser analisadas através do xadrez. Então ele tem toda essa questão ética e tradicional também que envolve o jogo. Tá? Então, bem-vindo. Terceiro bimestre a gente vai trabalhar com xadrez. Logo, logo a gente vai ver a questão do movimento das peças, como é formado o tabuleiro, toda a questão da quantidade de casas, tá? Porque o movimento de cada peça e qual é a ligação com a realidade, sabendo que todo jogo ele é uma extensão da realidade social. Então ele não tem como ser desassociado. Ele surgiu como uma ideia de uma batalha, tá? E ainda continua com esse peso, tá bom? Então é isso, turma. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula e lembrando, quero atividade para a próxima aula do áudio contando a história do xadrez.